Olá a todas e a todos que estão aqui conectados nos assistindo. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Voto Informado. Eu sou a Mariana Rolim, diretora executiva da Brascom. O Voto Informado é uma iniciativa criada pela Brascom para promover a interação com candidatos e pré-candidatos às eleições, através de bate-papos em torno de temas relevantes para o setor de tecnologia e para o país. Hoje será uma conversa com o deputado federal Orlando Silva, que está em seu segundo mandato pelo PCdoB, de São Paulo. Já foi ministro do Esporte, presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos, além de vereador da cidade de São Paulo. Também foi relator da Lei de Migrações e da Lei Geral de Proteção de Dados. Deputado, a palavra é sua para as considerações iniciais. Olá, Mariana. Um prazer, Mariana, te ver com saúde. Alegria poder participar do projeto Voto Informado da Brascom. A Brascom é uma associação empresarial super respeitada, que lidera um setor estratégico para o desenvolvimento nacional. O setor de tecnologia da informação e da comunicação é um dos principais geradores de empregos de qualidade, e eu estou muito feliz de poder conversar com os atores desse segmento, desse setor. Sou daqueles que crê que o mundo é digital e a economia digital é o futuro do Brasil. O Brasil é um país que tem um nível de conectividade elevado, o Brasil é um país que tem serviços digitais de qualidade, um mercado digital que só se expande, e é bem importante que nós possamos ter um investimento público para garantir a infraestrutura necessária para que nós tenhamos uma conectividade cada vez maior no Brasil e algum grau de regulação, para que a atividade que se desenvolve a partir da internet possa ser mais eficiente, possa ser mais produtiva, possa, inclusive, gerar mais oportunidades de empreendedorismo, de empregos, estimular mais startups e, assim, as plataformas digitais, os mecanismos digitais, os empreendimentos digitais serem uma alavanca para o desenvolvimento do país. Eu tenho muito orgulho de ser um parceiro da Brascom e ter na Brascom uma referência para indicar caminhos no sentido de aperfeiçoamento das leis do Brasil e criar um ambiente melhor para o desenvolvimento nacional. É um prazer para mim participar do projeto Voto Informado. O prazer é todo nosso, deputado. Então, para a gente começar aqui esse nosso bate-papo, a gente tem uma pergunta que é a seguinte: a gente sabe, né, que o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Numa perspectiva de uma próxima legislatura, quais iniciativas que podem ser desenvolvidas para a gente enfrentar esse problema e solucioná-lo, né? Olha, primeiro que a questão da carga tributária, sobretudo, deve ser colocado como que o tributo arrecadado deve ter um uso mais eficiente. Porque a minha percepção é que a inquietação, a insatisfação que existe na sociedade brasileira não é apenas sobre quanto se paga de imposto, mas é como o dinheiro arrecadado é utilizado. Esse é o principal problema. Quando nós observamos, por exemplo, no orçamento da União de 2022, que é o ano presente, em que não há praticamente nenhum recurso disponível para investimentos estruturais no país, e há uma quantidade bastante grande de recursos dirigidos para emendas parlamentares fragmentadas, que não deixam um legado para a cidade do Brasil, é isso que gera uma insatisfação na população. Porque, claro, todo mundo prefere pagar menos imposto, mas quando você paga um imposto, e esse imposto, Mariana, ele é bem utilizado, esse imposto se transforma em obras estruturantes para a modernização do Brasil. Esse imposto se transforma em programas que têm a sua eficácia avaliada, a sua efetividade medida, a sua eficiência calculada. Tudo isso daria muito mais conforto para as pessoas. Eu não tenho a menor dúvida que quem ganha mais, quem tem mais renda no Brasil, pagaria mais impostos ou pagaria a atual carga de impostos com um grau de insatisfação muito menor se tivesse segurança sobre o uso adequado dos recursos. Por isso que eu considero que o primeiro debate que tem que se fazer sobre tributação é como garantir eficiência, eficácia e efetividade nas políticas públicas, que são as políticas que são ancoradas nos recursos públicos. Um novo governo precisa olhar para isso,
precisa ver a produtividade da gestão, de modo que nós tenhamos o bom uso do dinheiro público. Isso é uma primeira questão. E a segunda questão é que nós precisamos ter inteligência na tributação do Brasil. No Brasil, a nossa história é tributar produção. Aqui se fala de imposto de renda. O sujeito ganha R$3.000, R$4.000 e paga imposto de renda. Um assalariado paga imposto de renda, sendo que nós deveríamos pensar na tributação de verdade mesmo, de altas rendas, na tributação diferente de heranças. Eu sou daqueles que crê que altas rendas e herança, nós deveríamos seguir o modelo dos Estados Unidos da América. Olhar como é que é a tributação lá e trazer para o Brasil. E olhar também como é a tributação lá na produção. Nós deveríamos diminuir os encargos na produção, cobrar menos tributo de quem produz. Hoje, você gera emprego, impõe tributo para muitas empresas. Então, sou daqueles que crê que é necessário olhar sobre dois ângulos. Há que se fazer o melhor uso do tributo arrecadado e há que se tributar de modo mais inteligente, não tributando a produção, de modo a que estimulemos a geração de emprego e desenvolvimento econômico do Brasil. Obrigada, deputado. Seguindo aqui, você já foi um parceiro nosso, né, com toda a questão da desoneração da folha, e a gente sabe que para o setor de tecnologia foi fundamental a gente conseguir a prorrogação. Isso ajudou a gente a formalizar milhares de trabalhadores desde 2011. Agora, a medida encerra-se agora em 2023. Como que a gente pode perenizar a desoneração da folha? Então, esse é um problema de conceito. Esse é um problema de conceito. Como eu disse, eu não acredito de que a tributação no Brasil se dê na produção. Nós deveríamos desonerar quem produz emprego. A desoneração da folha de pagamento, que é quando você, ao invés de cobrar um percentual sobre a sua folha de pagamento, você paga um percentual sobre o faturamento da empresa, essa é a única medida tributária inteligente que eu conheço no Brasil. A única. É a única medida inteligente que o Brasil tem no seu sistema tributário. Por quê? Porque você estimula o desenvolvimento da empresa. Quando que a empresa vai pagar mais? Quando ela faturar mais. Hoje, a nossa regra de onerar a folha de pagamento significa assim: quanto mais você empregar, mais você vai pagar imposto. Isso é burro. Isso não faz nenhum sentido. Você tem que ter um sistema tributário que estimule o crescimento econômico. É evidente que se uma empresa duplicar, triplicar, quadriplicar o seu faturamento, ela pagando percentual fixo, ela vai pagar aquele imposto sem nenhuma tristeza. Ao contrário, ela vai celebrar os recordes de pagamento de imposto que ela vai fazer. Então, a ideia de desoneração da folha, que é a ideia de mudar a regra, ao invés de tributar um percentual do gasto com a folha de pagamentos, um gasto com pessoal, você tributar o faturamento da empresa, na minha percepção, deveria ser uma regra geral. Eu lutei em dois momentos diferentes para que o setor de tecnologia de informação e comunicação, que a Brascom representa, fosse beneficiado. E aqui não é um privilégio para a TI, não é um privilégio para a TICS, menos ainda um privilégio para as empresas associadas à Brascom. É uma convicção que eu tenho que é necessário você estimular a produção e desonerar a geração de emprego. Felizmente, nós temos vários setores que empregam extensivamente, como ETI, TICS, telemarketing, construção civil, transporte, vários setores fabris que estão protegidos. Mas o nosso desafio é ampliar essa regra para muito mais setores. Eu diria que quando formos debater reforma tributária no país, deveríamos olhar para essa experiência. Inclusive avançar na experiência, medindo, por exemplo, se os empregos são mantidos, se os empregos são estimulados. No caso de tecnologia de informação e comunicação, por exemplo, eu tenho muita convicção que essa desoneração da folha é necessária, primeiro porque é um setor que paga bons salários. E se você onera o faturamento, não a folha, você está estimulando melhorar os salários. É um setor que vai operar fora do Brasil, se o Brasil não criar condições adequadas para que ele opere aqui. Porque no mundo global, com a economia global, com a economia digital,
Uma planta que hoje está aqui em São Paulo, ela pode migrar para Buenos Aires, para Assunção, no Paraguai, para Moscou, para Londres, para a Cidade do México, para a Califórnia, para qualquer lugar. Então, se nós queremos preservar bons empregos que remuneram bem e que fazem do Brasil uma plataforma de exportação de serviços, nós temos que cuidar desses setores. E no caso da tecnologia de informação e comunicação, isso é absolutamente essencial, que é a conexão da economia brasileira com o futuro. E, insisto, é uma forma de gerar bons empregos que remuneram bem e estimular que esse negócio, essas empresas, se expandam cada vez mais, contratando no Brasil. Muito bem colocado, deputado. Obrigada. Vamos mudar um pouco aqui, né, saindo um pouco dessa pauta de tributação e falar um pouco, né, da questão da LGPD. Você foi o relator da Lei Geral de Proteção de Dados e agora o debate está centrado na regulação de inteligência artificial. Regular uma tecnologia ainda em fase inicial de desenvolvimento, na sua opinião, é prematuro? Olha, em primeiro lugar, eu considero que o debate que nós fizemos durante 2 anos na elaboração da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais na Câmara dos Deputados, mas que foi antecedido de um longo debate no governo e com a sociedade civil, permitiu que nós produzíssemos uma boa lei. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais do Brasil é uma boa lei. É uma lei que ela é muito influenciada pela GDPR, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, mas ela não é uma mera cópia. Ela foi capaz de incorporar a experiência dos Estados Unidos, por exemplo, que é um país que tem uma referência de normativa completamente diferente da União Europeia. Então, eu diria que a primeira observação que faço é que a regulação na área de tecnologia tem que olhar as melhores experiências. Eu vi a tramitação e o texto sobre inteligência artificial. Me pareceu uma apreciação no plenário prematura. Eu não quis frustrar aqueles garotos, garotas, deputados muito jovens que queriam ter a digital numa lei importante para a economia digital do Brasil. Eu não me opus. Mas a minha impressão é que é uma lei demasiadamente genérica e insuficiente para os desafios, porque nós não temos ainda consolidado sequer conceitos para permitir uma regulação no plano legal. E uma lei tecnológica, Mariana, eu aprendi na vida, de que ela precisa ser uma lei mais conceitual, principiológica. Isso exige conceitos mais solidificados, para que as normas infralegais deem a atualização que carece uma lei como essa. Então, eu considero que o Congresso Nacional talvez tenha se apressado e avançado num tema que não tinha a maturação necessária. Essa é, assim, a minha impressão. Por isso que eu diria que o Brasil ele precisa prestar atenção nas melhores experiências internacionais. A inteligência artificial cresceu no Brasil, na minha impressão, vai crescer exponencialmente, e é necessário que nós tenhamos serenidade, paciência, muita curiosidade para olhar a experiência internacional. Você veja, a União Europeia acaba de recentemente avançar no debate sobre mercados digitais e sobre serviços digitais. O que temos que aprender com a experiência da União Europeia? Os Estados Unidos da América têm tido um debate mais aceso no último período do que na fase anterior, com relação aos temas digitais. O que temos a aprender com eles? Então, eu seria mais cauteloso. Eu espero que no próximo mandato, se eu tiver a virtude, se eu tiver a oportunidade de ser reeleito deputado federal, que hoje eu sou pré-candidato a deputado federal, eu espero dedicar parte do meu esforço a conhecer essas experiências, de modo que nós possamos incorporar na legislação brasileira as melhores experiências internacionais, para regular não apenas a inteligência artificial, mas também outros temas vinculados à internet. Perfeito. E com relação à representação, né, da população negra nas atividades produtivas, a gente sabe que não condiz com a realidade da nossa diversidade populacional. Quais políticas podem ser implementadas para incremento da diversidade e da inclusão no mercado de trabalho? Veja, Mariana, eu sou um homem negro que veio da periferia de uma cidade pobre, cidade de Salvador, capital da Bahia. Eu sou filho da luta popular, dos movimentos sociais,
tive a oportunidade de chegar à universidade e a universidade me abriu muitas portas na vida. Eu tenho consciência de que o Brasil é um país marcado pela desigualdade. Desigualdade regional, desigualdade econômica, desigualdade social e desigualdade racial. É comum, quando fazemos debates sobre cotas, se falar, não, mas tem que se ter cotas sociais. Os alunos da escola pública têm que ter as mesmas regras para chegar na universidade. Eu falo, não. Porque se as cotas foram apenas sociais e não incluir o conteúdo racial, o pretinho, a pretinha, estarão sempre no final da fila. Então, quando nós observamos os dados do Brasil, nós percebemos o quê? Que a formação social histórica do país foi marcada pela escravidão e o racismo, que é estrutural, produz desigualdade no país. Por isso que é muito importante que nós tenhamos no Brasil uma experiência que nos Estados Unidos já existe há 60 anos e que aqui temos apenas 10 anos, que são as ações afirmativas. Ações afirmativas para permitir que oportunidades para quem não teve oportunidade. Como se fala aquele provérbio grego antigo, tratar desigualmente os desiguais para garantir a igualdade. Então, eu acredito que a questão racial ela é muito importante ter a educação como uma chave, as políticas de ações afirmativas, as políticas de cotas, é o caminho para que nós possamos enfrentar a subrepresentação política, enfrentar a desigualdade salarial. Veja bem, Mariana, os estudos do IPEA demonstram o quê? O mesmo trabalho feito por um branco, por um negro, o mesmo trabalho, o negro recebe menos, analisando o conjunto da economia. É a mesma desigualdade que existe entre homens e mulheres. Um homem e uma mulher fazendo o mesmo trabalho, a média salarial do homem é superior à da mulher. Então, nós não podemos naturalizar essa diferença, porque não há diferença na produção entre uma mulher e um homem, assim como não há diferença entre um negro e um não negro. E por isso é necessário nós termos estratégias, caminhos, e ações afirmativas são caminhos para que nós possamos promover a igualdade, promover a oportunidade, e que cada um ganhe segundo o seu trabalho, segundo a sua produção, não a partir da sua origem social, econômica, seu gênero ou, menos ainda, a sua cor da pele. Esse é um desafio estratégico para o Brasil, de verdade, ser uma nação democrática. Não há democracia com machismo, não há democracia com racismo. E uma bandeira forte da minha agenda política, além de defender o desenvolvimento nacional, a democracia, desenvolver a economia digital, é também garantir a diversidade com oportunidades para todos. E falando um pouco até de oportunidades para todos, a gente sabe que o setor de tecnologia, né, a gente tem uma demanda aí de quase 800 mil profissionais até 2025, e a gente não forma nem um terço disso. E a Brascom, inclusive, defende muito a questão da diversidade, da inclusão, então a gente gostaria de atrair mais jovens, né, mais pessoas em transição de carreira, ter mais meninas, mais mulheres, mais meninos negros em carreiras de tecnologia, né, e cursando faculdades de tecnologia. Então, eu queria saber um pouco a sua opinião, como que a gente consegue, né, atrair mais meninos negros para o mercado, né, de tecnologia, para que eles despertem o interesse por começar um curso em tecnologia. O que pode ser feito nesse sentido? Olha, Mariana, o Brasil tem uma tradição bacharelesca. Não que os bacharéis não tenham o seu valor. Os bacharéis têm o seu valor. Mas aqui no Brasil nós subestimamos a importância do ensino técnico, do ensino tecnológico e das tecnologias. Então, eu diria que um novo governo no Brasil deveria dar um outro enfoque para a formação técnica e tecnológica. Deveríamos dar um peso diferente para carreiras conectadas com a economia digital. É necessário que nós possamos produzir profissionais qualificados para atender a demanda, que o crescimento é exponencial no Brasil. Espero que continue sendo assim, que o Brasil continue sendo uma plataforma de exportação de serviços. Isso vai exigir um crescimento exponencial da formação de professores, não quer dizer de profissionais. Não quer dizer que nós não temos que ter os bacharéis, precisamos ter os bacharéis, mas é necessário nós nos ligarmos. Quais são as tendências da economia global? Quais são os desafios da economia brasileira? E, a partir daí,
conectarmos a formação técnica, tecnológica e superior das escolas, centros tecnológicos e universidades do Brasil. Nós temos um problema, a desconexão da educação com a produção econômica. Esse é um problema conceitual e estrutural do Brasil. É preciso enfrentar para que nós possamos garantir a formação na área de TIC e de outros segmentos que são estratégicos para a economia nacional. Legal. Mudando um pouco de foco, mas ainda sobre os assuntos prioritários para toda a população brasileira, queria falar um pouco aqui de saúde. De que forma você enxerga os projetos de lei tramitando no Congresso Nacional sobre telesaúde, digitalização do SUS e cadastro único de saúde? Eu sei que o nosso tempo está esgotando, então vou ser bem objetivo. Eu sou autor de um dos projetos de lei que fala sobre telesaúde. E eu olho para a experiência da China, que é um país que está crescendo muito, garantindo acesso ao seu povo, e é muito grande, não dá conta de atender tudo com presencial, e usou na telesaúde o mecanismo de garantir acesso a muito mais pessoas. Eu moro numa cidade, a cidade de São Paulo, que tem 12 milhões de habitantes. E na periferia de São Paulo falta atendimento à saúde. Se eu não consigo fazer uma OBS qualificada para tantas especialidades, eu tenho que oferecer para as pessoas inclusão digital, acesso à internet e telesaúde como uma porta de entrada no sistema. A partir daí, a depender de cada necessidade, eu tenho que ter o atendimento presencial para cuidar dessas pessoas com os requisitos, com os cuidados, com os critérios que elas precisam. Deputado Orlando Silva, estamos realmente quase estourando o nosso tempo aqui. Quero agradecer muitíssimo a sua participação conosco hoje e a sua parceria de sempre, né? Sempre muito próximo do setor de tecnologia. Eu vou deixar aqui um minuto final para você fazer suas considerações e depois já vou agradecer a presença de todos por estarem nos assistindo aqui hoje. Eu que agradeço a você, Mariana, pela oportunidade, agradeço a Brascom, a todos os que trabalham e constroem a Brascom, a todos que trabalham e constroem as empresas que são filiadas à Brascom e a todos os colaboradores dessas empresas. Então, agradeço a todos e a todas pela atenção, dizer que eu sou um deputado que procura estar a serviço do Brasil, dos interesses dos trabalhadores, respeitando a diversidade, o pluralismo, a democracia e pensando no Brasil do futuro. É necessário nós olharmos para o país marcado pela desigualdade, pela tristeza, pela desesperança, e tudo isso foi agravado nos últimos anos. Mas não perdemos a fé, a esperança, a confiança no futuro e nas possibilidades que o nosso país possui. E agradeço muito a colaboração que sempre tive da Brascom na construção dessa agenda pelo desenvolvimento nacional. Muito obrigado. Eu sou Orlando Silva, pré-candidato a deputado federal pelo PCdoB de São Paulo. Obrigada, deputado. Obrigada, Ayla. Obrigada a todos que estão nos assistindo. Quem tiver mais interesse em entender as propostas de plano de governo da Brascom, acessem nosso site ou o QR Code que está aqui na tela e qualquer coisa nos procurem. E muito obrigado mais uma vez. Tenham aí uma ótima semana. Eu agradeço, viu? Coloca as nossas redes para que o pessoal possa nos acompanhar. Obrigado, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.